Fala galera, bom dia, beleza? Hoje é dia 25 de 4 de 2025, agora são 8h59 da manhã, vou pegar a abertura aí com vocês. Galera, eu já fiz já verifiquei aqui o que acontece. Nosso VIX passou a madrugada subindo, né? Na hora que ele deu uma corrigida, tá corrigindo a média de 50, pode ser que ele dê continuidade no movimento de queda, correto? Né? Ele vem fazendo esses movimentos, né? Veio, corrigiu, veio novamente, corrigiu, pode ser que dê continuidade, sugerindo que alta para a gente, mas até então ele está positivo, sugere queda. O nosso minério de ferro, o nosso minério de ferro está 0,89, 0,85 negativo, que é muito forte, e o nosso petróleo está menos 1,29, que sugere queda também. E o DXY, que é o dólar frente às principais moedas do mundo, que mostra a força do dólar, está positivo. Então, como eu vejo esse cenário? Petróleo e minério de ferro negativo, VIX positivo, eu já imagino o quê? Uma baixa no nosso mercado, né? Eu espero baixa aqui, ó. O DI já começou o quê? Já puxou subindo, correto? Já começou subindo, que a gente tem um índice, ó. Já mostra pra gente o quê? Que vai começar com um gap de baixa, ó. Tá vendo? Por quê? Como eu falei, minério de ferro negativo, petróleo negativo e a gente tem também o VIX positivo, indicando o que para o nosso mercado? Um cenário pessimista. Então, ó, abriu com gap, beleza? O movimento normal dele é de alta, né, galera? O índice tem puxado alta forte. Aqui, galera, como vocês podem ver, ele já iniciou, foi ali no stop ATR, deu uma segurada, exaustão. Só que como eu vejo, né? Como eu falei para vocês, todo o cenário aqui, tanto interno quanto externo, me diz que a precificação é de queda. Já começou com um gap de baixa. E eu tenho nosso petróleo ainda negativo, nosso minério de ferro negativo, o VIX, o VIX aqui positivo, correto? Eu tenho um S americano também, de 10 anos, que meio que mostra nosso DI puxando queda aqui. Então pode ser que o nosso mercado dê uma respirada na alta aqui, entendeu? Mas eu acredito que isso não vai interferir tanto. Vamos ver, né? Cadê o nosso DI? Ó, o nosso DI também puxou ali, tá respeitando o canal, tá vendo? Foi lá, ó, que a gente tem um canal no nosso DI, ó. Veio, corrigiu, veio, corrigiu, veio. Que ele corrigiu de novo. Pode ser que ele venha aqui, suba para testar a média de 50 ou a média de 200 ou até a mínima que ele rompeu ontem. Beleza? O IMAT e o IFNT, como eu falei para vocês, eles só abrem 10 horas da manhã, né, junto com o nosso mercado à vista. E aqui segue o índice, galera. O preço ficou abaixo, né? Começou ali com gap de baixa. Nosso ISP Food aqui também. Nosso ISP Food aqui também deixou um pavio ali. Nosso DI segue caindo e a gente teve notícia também, galera. A gente teve aqui notícia referente à inflação. O que é isso, galera? Inflação é um dos pilares da economia. A gente teve o IPCA 15, que mede nos últimos 15 dias, né? E teve também um acumulado, que mede o anual. Aqui no anual a gente estava esperando 5,49, uma alta, e realmente veio em projeção, né? O anterior foi 5,26. Então quer dizer que o quê? Que a nossa inflação dos 12 meses ela continua subindo. O que é o quê? Ruim para o nosso país. Por que ruim? Porque a nossa moeda perde valor. Entendeu? O real está valendo menos. Aqui esperava 0,43 e veio na média. Que é o quê? Que é um mensal aqui, correto? Se aqui a gente pegar,
a gente vem tendo uma baixa nessa inflação, né? Nesse IPCA de quinzena aqui, ó. O anterior era 1,23, a projeção era 0,70 vezes 0,74. Já veio bem ok. Isso é bom pra gente. Aqui é a mesma coisa, é esperado 0,64 vezes 0,43. Então o que, que a gente vê? Que está descendo desses meses para cá, né? Se a gente volta aqui e pega o anual, se a gente volta aqui e pega o anual, galera, ele vem subindo também. O outro está descendo, né? Só que esse daqui está subindo. Então, o que, que a gente pensa? Que tende a se manter, entendeu? Essa inflação para os próximos meses também. E é isso, galera. Essas notícias, da forma que vieram, como vieram em linha, né? Vieram na projeção, não vai gerar nenhuma volatilidade fora do normal. E é isso, galera. O VIX aqui continua subindo, vai tocar na média de 50 de novo. O minério e o petróleo continuam negativo. É isso, galera. Então aqui a gente esperar esse cenário também de pessimismo para a nossa bolsa. Ó, está chegando aqui na média, tem muitas escolas. Tá vendo aqui? Aqui tem 153 pontos. Vai ficar grande. Aqui, galera, já teve exaustão, já teve progressão, que é um sinal que eu gosto, né? Se tiver exaustão, o preto queria vender ali, galera. Vamos pegar aqui a correlação, né? A gente tem o ISP Food caindo e nossos juros aqui foi ele perto do stop ATR e continuar subindo, né, galera? Vamos ver como é que vai. No de 2 minutos aqui, galera, ele testou a média de 9. Aqui, galera, eu vou desenhar um canal aqui. Só para a gente continuar acompanhando, né? Galera, então o que eu espero aqui? Como eu falei para vocês, eu já esperava essa baixa. Por que eu esperava essa baixa? Por conta de todo o cenário, né? Ele já começou precificando o movimento de queda, né? Ele precificou com gap, né, de queda aqui já. E voltou lá na média de 9 de 20 e pode ser que ele dê continuidade nessa queda, entendeu? Ao mesmo tempo que o quê? O nosso DI está puxando para cima. Se o DI romper essa média de 50 aqui e vir querer testar a mínima do dia anterior, que foi aqui nessa região nessa região aqui do 13,93, possa ser que o nosso mercado aqui, o nosso índice, corrija também, entendeu? E é esse movimento que eu espero. Por quê? Porque os nossos dados econômicos já tá me sugerindo uma queda. Então, se meus dados econômicos já estão me sugerindo uma queda, eu vou vir aqui e vou olhar o meu cenário interno, né? Juros, vou olhar também minha análise técnica aqui. Beleza, tudo está condizente, vou fazer a entrada. Então aqui a gente já tem topo, né? A gente tem aqui topo, fundo, aí ele corrigiu, rompeu o fundo, né? Correto? Então o que eu espero? Eu espero uma correção aqui, ó. Já deu uma corrigida na média de 9. Bem aqui eu tenho uma VWAP. Bem aqui, ó. Então se ele descer aqui, corrigir na VWAP e puxar, eu vou entrar. Beleza? Só aparecer umas escolas, igual apareceu aqui, ó. Tá vendo?
tá no ótimo ponto, galera. Vamos ver o nosso DI. Saiu notícia referente à inflação, né, galera? Então, o nosso DI tende a ficar sensível. Então, o DI tende a movimentar bastante o índice nesse momento, né? Olha, galera, eu tô me complicando aqui com as telas aqui, mas já já vai dar certo. Aqui, galera, a gente tem um ambiente. Essa região está bem protegida, as escolas. Muitas escolas. Aqui, galera, a gente ainda tem os petróleos negativos. A gente tem os petróleos negativos ainda. Tem o VIX estável ali. O minério de ferro e o petróleo também continuam muito negativos, galera. Aqui. Aqui já mostrou exaustão aqui, galera. Aqui exaustão e progressão. Aqui eu vou ter 59 pontos. Eu vou pendurar uma venda, galera. Pendurei minha venda. Essa vai ser minha primeira operação. Aqui na máxima. Vamos ver se ele volta lá. Meu stop vai vir aqui atrás das escolas, galera. Ó. Vou botar aqui, ó, 90 pontos. Beleza? Acredito que ele vai pegar minha ordem agora. Pegou, tô no trader. E é isso. Nosso day continua puxando. Né? Apareceu o exaustão aqui. Mas a gente segue, galera. Ele veio e rompeu a média de 50, né? Vamos ver se ele dá continuidade aqui na descida. E o porquê dessa venda, galera? Nosso minério de ferro muito negativo. Nosso petróleo muito negativo. O VIX positivo. Então, o que eu espero? Eu espero um movimento de venda, né? Ele já começou com um gap. E eu espero que esse movimento de queda ele tenha continuação, entendeu? Eu tenho algumas escolas aqui, eu já tive exaustão aqui, tenho progressão agora. Tem algumas escolas aqui. Acredito que ele não vai chegar ali no stop ATR. Mas é isso, galera. Só o DI aqui, né, que não colaborou. O DI DI acabou voltando para dentro do canal, né, galera? Fui estopado. Mas não tem problema. Por quê? Porque eu acredito que esse movimento de queda vai se estender. Em breve esse movimento aqui do índice deve gerar uma exaustão, entendeu? A gente fez a primeira venda, galera. Como eu falei, os dados econômicos sugerem queda para a gente. Só tem essa questão do DI, né? O DI acabou recuando ali para dentro, voltando para dentro do canal. Você acabou jogando o índice para cima. Mas não tem problema. Galera, aqui ele tá trocando a polaridade, né? Vocês viram que ele começou, fez fundo mais baixo, aí ele rompeu as médias, estava trabalhando abaixo das médias.
Agora a gente já pode ver que ele está trabalhando acima delas. Acima da média de 50, a média de 9. Pode falar. Respeitou a TR, você está falando? Respeitou o canal aqui, ó, no DI, galera. Aqui também tinha o VWAP do dia anterior. Ele recuou, vamos ver, né? Ele trocou a polaridade, né? Na vida. Assim que o DI tá puxando. E o VIX bateu na média de 50. Mas o DI já foi na TR. Ele retorna. Ele tá embaixo Galera, aqui eu entrei na venda de novo. Correto? Porque, galera, a gente vê aqui pela nossa análise que ele não vai ter força para romper essa região, entendeu? Porque o DI está subindo aqui, como vocês podem ver, ó. Ele, por mais que ele tenha respeitado o canal e não rompeu o stop ATR, o nosso VIX continua positivo, minério de ferro e petróleo continuam positivo. Então é isso, galera. É só uma questão do DI ali, entendeu? O nosso ISP Food aqui também está puxando. Então a gente aguarda. Por mais que ele tenha rompido as médias ali, galera, voltado aqui com a polaridade para trocar na polaridade, o que a gente vê aqui tanto no macro como no micro é que ele não tem força, ele não tem fluxo para continuar esse movimento, entendeu? A única coisa que está mantendo ele aqui ainda nessa região é o DI. Mas tirando o DI aqui, todos os dados extra isso mostra para a gente um cenário pessimista. Ó, apareceu progressão aqui também. Tem muitas escolas aqui, ó. A nossa primeira parcial é com 150 pontos. Beleza? E o alvo final com 250 pontos. Então, tem muita proteção aqui também, tá vendo? Muitas escolas. Por quê? Porque trocou a polaridade, né? Vinha fazendo fundos mais baixos. Voltou aqui, vamos ver como é que ele vai reagir. Beleza? E galera, hoje eu tinha separado um assunto para falar com vocês aqui que é até um pouco interessante. Eu queria falar sobre os pilares da economia com vocês, entendeu? É algo, é algo que, tipo assim, todo mundo que opera na bolsa, que tende, né, que quer, acredita que viver de mercado, acho que tem que compreender o básico, né? E eu vou estar tentando trazer para vocês nos vídeos, galera. Não só essa questão da correlação em si, mas essa questão também de alguns estudos e fatos econômicos, assim, para a gente ter uma compreensão melhor dos cenários políticos e econômicos, beleza? Que afetam diretamente o nosso mercado, né?
galera, o índice está indagando ali no Stop ATR. Daí está dando uma segurada ali aqui na VWAP. Que é isso, vamos aguardar. Galera, voltou na média de 9. Vamos ver se essa média de 9 aí vai trazer frutos para dar continuação no movimento de alta. Ou se não, beleza? Querendo ou não, a gente acaba que está bem posicionado, galera. A gente está bem posicionado. Se ele vir para descer, acredito que ele tende a retornar até o fundo, lá até a mínima do dia. E se isso não acontecer, não tem problema também. Nossa, daí aí, querendo ou não, eu tava... Todos os dados, como eu falei, né? Mostra pra gente uma possível baixa. Tem muita proteção aqui, ó. Muitas escolas, né, nesse preço. Vamos ver como é que ele pode estar reagindo. Nosso stop é 125 pontos, é um stop que eu uso padrão. E aí temos na operação, né? Vamos só aguardar. O VIX, galera, o VIX está descendo agora. Ele foi lá na média de 50. Após ele pegar na média de 50, ele tocou uma vez, tocou a segunda e vem voltando ao movimento de queda, né? Porém, o petróleo e o minério de ferro continuam muito negativos. Não teve desarme do stop ATR aqui, ó. Ele não desarmou o stop ATR. Se ele não desarmou o stop ATR, continua mostrando pra gente que não tem força, né? Não tem volatilidade suficiente para romper. É aqui? Ah, não, tá aqui, ó. É porque tava escuro, eu não vi. Não, galera, foi desarmado o stop ATR. Agora tá aqui. Beleza. Galera, buscou a liquidez ali. Vamos ver se vai realizar. O DI puxou forte. Como eu falei, galera, o DI bastante sensível, né? Por conta da notícia. Ele também tá abaixo da Selic, né, galera? Normal é 14,25. Ontem ele caiu forte. Pegou a primeira parcial, né? Agora que eu me protejo. Protegi aqui no 0 a 0. Tem um score me protegido. Vocês viram, galera? Ó, eu fiz a primeira operação, correto? A gente fez a primeira operação aqui. A primeira operação tirou a gente fez aqui na média de 9, né? Não. Foi aqui na média. Ele veio e estocou a gente. Quando chegou no stop ATR, fiz a operação novamente. Ah, por que fiz a operação novamente? Porque todos os dados econômicos estavam me mostrando uma precificação de baixa. A única coisa que estava segurando o índice ainda era os juros. Então, tirando o fator juros, todos os outros fatores correspondentes me diziam queda. Por isso eu abri uma segunda operação, entendeu? E aí tá, se ele perder essa média de 50, ele tende
a romper o movimento. Eu vou até tirar meu alvo de 250 pontos aqui. Por quê? Porque se ele romper a média de 50, ele tende a dar continuidade no movimento. Beleza, ele ó, já rompeu a média de 50, tá aqui, ó. Vou colocar 300 pontos, que dá no alvo aqui. E é isso. Operação protegida, DI puxando. Como eu falei, minério de ferro muito negativo, petróleo muito negativo, o VIX passa a madrugada subindo. Então, beleza, primeira operação não deu certo, mas a segunda aí já pegamos 225 pontos, 250 pontos. Acredito que vai chegar nos 300 pontos. Não tenho porquê de não chegar. Estamos protegidos no 0 a 0. Tá aparecendo exaustão ali. A próxima vela vai abrir agora. É isso, galera. O vídeo está ficando um pouco grande. Como eu falei, eu quero trazer nos próximos vídeos aí para vocês os pilares da economia, né? Serviço, inflação, produção. Quero estar abordando com vocês. Como vocês podem ver aqui, a gente fez uma operação. A primeira deu loss, né? Foi ali na média de 9, o mercado ainda teve um pouco de fluxo. Continuou subindo. Refiz a operação no stop ATR. O mercado já pegou minha parcial. Está batendo 250 pontos agora. Deve pegar o meu gain, que está aqui com 300 pontos. E é isso, galera. Mais um bom dia aí. Uma sexta-feira sendo encerrada aí de forma maravilhosa, 9h25 da manhã. Trouxe para vocês aí o motivo do gap, né? Porque os nossos dados estavam negativos. Ele precificou uma alta. Até então, por conta do nosso DI, que estava respeitando aqui a região. E os nossos dados de inflação que veio em linha. É isso aí, galera. Beliscou o nosso alvo ali. Vou esperar encerrar aqui a operação. É isso, galera. Nos próximos vídeos a gente vai estar tentando trazer um conhecimento não só de mercado em si, mas vamos tentar abordar um pouco sobre economia, né? Falar sobre os pilares da economia, o que mantém uma economia sustentável, sobre moedas de risco também, como o dólar, como o ouro, como os futuros americanos. É isso, galera. O DI puxou forte ali. Ele beliscou o nosso alvo ali, né? Não pegou, mas os dados continuam negativos. Então acredito que ele tende a pegar o alvo. O minério de ferro reabriu. Ele estava fechado aqui 8,45, ele abriu 9,15 aqui de novo. Ele fechou com uma baixa de 0,85. Essa média de 50, galera, é uma média que eu gosto muito. Ela é como se fosse uma última trave, entendeu? Rompeu a média de 9, rompeu a média de 20, rompeu a média de 50. A única trava que ele tem aqui agora é a média de 200 WAP da semana de ontem. A WAP de ontem. Esse é o WAP aqui? Não é esse aqui, é o WAP de ontem, do dia anterior. Aí tem essa que é do dia atual. E é isso. Vamos aguardar, essa vela vai acabar em. Nossa, vela demorada, pega no alvo, manda. E é isso. Primeira operação a gente fez aqui, saiu no lote. Segunda deu certo, pegou parcial, 150 pontos. O alvo aqui com 300. Já aguardava, no caso, né, como eu falei, eu já aguardava esse movimento. Já era esperado. Ele deu a exaustão aqui, ó, na vela 2. Subiu, deu progressão de venda, o que a gente fez? A gente vendeu. Do mesmo jeito que ele subiu, ele já desceu.
Ele tende a corrigir o movimento, né, galera? Como eu falei para vocês, ó. Esse é o movimento. Ó. Então ele veio nessa região, pegou liquidez, pode vir seguir realizando, entendeu? Mas é isso, galera. Tenha um excelente dia aí. O DI puxou forte, mesmo tempo que índice também. Ele vai ficar muito longo, mas é isso, galera. Então, bom dia, valeu, falou.